Olá, hoje nós vamos fazer esse lindo trabalho que mistura a técnica de crochê com tear. Para isso nós vamos precisar de uma argola, agulha de crochê, agulha de tapeçaria e as linhas nas cores desejadas. Vamos começar? Eu vou pegar um pedaço de fio, deixar solto aqui, porque eu vou travar ele depois no final. Eu vou fazer 24 voltas em volta da argola. Aqui eu vou fazer pegando de um lado, trazendo para o outro lado, cruzando o fio. Cruzando. Vou fazer isso até chegar aos 24 voltas, que no final eu vou ter 48 pontas para eu trabalhar. Isso porque eu vou trabalhar com múltiplos de 4 para fazer cada pétala, e aqui vão ficar com 12 pétalas. Se você quiser menos, é só contar múltiplos de 4. Vou fazer aqui até chegar ao final e volto para a gente continuar. Fiz aqui as 24 voltas. Agora, esse fio que eu comecei em cima e vou terminar na parte de baixo, porque se eu levar até aqui, eu vou ficar com um fio a mais. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse fio que eu deixei aqui, vou pegar esse fio que eu terminei de fazer aqui e vou travar aqui, ó. Puxei de baixo para cima, rodei e vou passar o fio aqui pelo meio. Pronto, travei. Pego esse outro fio aqui, corto, deixando uma ponta e travo ele também, ó. Tá travado. Posso dar um nozinho nos dois. Esse fio depois a gente vai esconder durante o processo de fazer o miolo. Pronto. Agora eu vou começar a fazer o crochê. Quem não sabe fazer o crochê, pode também trabalhar com o ponto caseado, com agulha de tapeçaria. Eu venho aqui, dou uma primeira laçada aqui, começo a prender aqui, do lado aqui. Faço um ponto, dois pontos, puxo um dos fios e trabalho aqui no meio mais 2 pontos. Puxo outro. E vou movimentando ele para cá para poder dar espaço. Puxo outro. Um. 2.
E assim eu vou fazendo até chegar ao final. Vou puxando aqui, porque se eu puxar para cá, ele vai soltar. Vou fazendo aqui, depois eu volto. Cheguei ao meio aqui. Agora eu posso começar a puxar, porque esse fio já tá travado aqui. Então, é só ir puxando para completar a volta toda. Se você achar que 2 pontos fica muito pouco entre um e outro, você pode colocar mais. Você pode colocar a quantidade que você achar que fica melhor. Eu vou terminar aqui e volto pra gente fazer a parte do tear. Cheguei aqui no penúltimo fio, eu só vou fazer até aqui. Mais 2. Porque no início eu já fiz os 2 pontos iniciais. Então, aqui eu vou arrematar esse trabalho. Puxar um fio no ponto baixíssimo, vou cortar a linha e vou arrematar. Pronto. Aqui nós vamos esconder esse fio. Pegar a agulha e vou passar por aqui por dentro. Dá um pouquinho de trabalho, porque tá bem apertadinho, mas dá pra fazer. Puxei o primeiro fio, agora pego o outro fio e faço o mesmo processo pro outro lado. Pronto. Arrematei. Agora eu posso cortar. Agora, nós vamos travar esse trabalho aqui no meio. Eu posso fazer com o fio azul, ou eu posso fazer com o fio já que eu vou usar na flor. Eu vou usar um pedaço de fio azul para não ficar muito destacado. Ó, vou passar por aqui, escolher aqui um fio, passar pelo meio. Fita aqui. Eu vou passar aqui e vou passar para baixo. Ó. Vou passar, pular uns fios aqui e vou passar para cima. Volto aqui no lugar onde eu passei o fio antes
ó, e passo aqui de volta. Puxando aqui, para ele ficar bem juntinho. Venho aqui, pego mais uma porção de fio, passo para cima. Esses fios a gente vai esconder. Volto aqui por onde eu passei antes e puxo para baixo, ó. Pego aqui mais uma porção de fio, puxo para cima. Volto aqui no mesmo lugar e passo para baixo. Continuo fazendo isso até chegar ao final. Presta atenção para prender todos os fios. Cheguei aqui onde eu comecei. Eu posso parar aqui ou posso continuar fazendo mais uma volta, intercalando entre um e outro, mas não tem necessidade. Aqui eu vou arrematar as pontas que estão aqui. Vou travar o fio aqui. E vou tramar aqui pelo meio. Vou repetir o mesmo processo com os outros fios. Botar o fio na agulha e descer ele aqui no meio. Não tem necessidade de dar muitas voltas. E os dois fios do início também. Pronto. Tá arrematado. Agora nós vamos começar a fazer a trama do tear.
vendo? 2 pontos entre cada fio foi o suficiente para preencher bem preenchidinho. Agora eu vou pegar um pedaço de fio na cor que eu quero fazer a pétala. Não pego um fio muito grande, porque senão o fio vai ficando feio conforme vai trabalhando. Agora nós vamos pegar os fios da frente, 4 fios. Eu vou passar um por baixo, um fio por cima, um por baixo e o último vai ficar por cima. Passo aqui. Deixo uma ponta, puxo bem cá para baixo. Esse quarto fio aqui, que tinha ficado para cima, a agulha ficou por cima, eu agora vou passar por baixo dele, por cima do outro, ó, e por baixo do terceiro. Puxo o fio para cá. E vou pegar a própria agulha e vou puxar a linha para baixo, para ela ficar bem encostadinha uma na outra. Isso você vai ter que fazer durante todo o trabalho. Essa ponta do início, nós vamos escondê-la aqui, ó. Vou passar o fio por baixo do primeiro fio, por cima do segundo, por baixo do terceiro, por cima do quarto. E vou puxar. Esse fio aqui do início vai ficar preso aqui por dentro. Vou repetir aquele processo. Puxar o fio para baixo. E repito, aqui no quarto, eu vou passar por baixo, para ele fazer a voltinha aqui e ficar preso. Por cima, por baixo, por cima. Chega aqui, empurro o fio para baixo. Continuo prendendo esse fio aqui por mais algumas voltas. Por baixo, por cima, por baixo, por cima. Empurro o fio para baixo, para ele ficar bem encostadinho. Senão não dá o efeito de cobrir o fio de baixo. Por baixo, por cima, por baixo, por cima. Mais uma vez, por baixo, por cima, por baixo, por cima. Empurra.
Agora eu vou começar a apertar um pouco o fio para fazer a ponta da pedra. Vou passar normalmente e vou dar uma apertadinha. Passo normalmente e puxo. Passo e puxo. Não pode esquecer de ir empurrando o fio para baixo, para ele não ficar com espaço. Comecei a fechar a ponta da pedra. Tá vendo? Agora eu vou fazer somente os 2 fios centrais, que é para fazer a pontinha mesmo. Então, eu vou trabalhar só com esses 2 aqui. Pra cá. Pra cá. Pronto. Agora eu vou passar esse fio pra cá e vou trabalhar, passar por dentro dos pontos. Ó, vou enfiar essa agulha aqui pelo meio. Pra travar essa linha, ó. É chato? É. Até porque eu apertei o ponto aqui em cima. Vou passar lá pra trás. E puxar. Tá vendo? Arrematei. Aqui é só cortar. Cuidado pra tesoura não pegar no fio, nesses fios aqui e cortar. Tá feita a pedra. Vamos fazer mais uma. Peguei aqui 4 fios, um por baixo, o segundo por cima, o terceiro por baixo e o quarto por cima. Venho aqui, deixo uma pontinha, puxo bem para baixo. Venho aqui no quarto fio, 1, 2, 3, 4, passo por baixo, por cima, por baixo, por cima. Empurro a linha para baixo, para ela ir preenchendo os espaços, senão fica feio. Puxo essa ponta para cá, por baixo, por cima, por baixo, por cima. Ó, empurro o fio para baixo e continuo trançando. Não pode esquecer de empurrar o fio para baixo, porque senão ele fica aberto e não faz o efeito que a gente quer, que é o tear bem fechadinho. Mais uma vez, por baixo, por cima, por baixo, por cima. Empurra.
Se você achar que fica melhor apoiar o dedo aqui por dentro, é só enfiar aqui, ó, não tem problema. Vai empurrando a linha para travar, ó, baixo, cima, baixo, cima. Aqui no início não aperta muito para não deformar a pedra. Já travei aqui o suficiente. Posso cortar. Se o fio começar a ficar muito abertinho assim, muito esgaçado, você dá uma ajeitada no fio, dá uma enroladinha nele para ele pegar a torção de novo. Continua o trabalho. Por isso que eu não gosto de usar um fio muito longo, para trabalhar no máximo 2 pétalas. Agora eu já vou começar a apertar um pouquinho aqui. Começar a afinar a pedra. Tá vendo? Se você não empurra a linha para baixo, olha o espaço que fica. Por isso que tá sempre empurrando o fio para baixo. Para ficar bem fechadinha a trama. Agora eu trabalho somente os fios do meio. E arremato passando pelo meio aqui da trama.
Se você achar que fica melhor trocar a agulha e usar uma agulha mais fina nessa parte, tudo bem. Passei, vou levar a agulha para trás e puxar. Apertei, é só cortar. E assim você vai fazendo até completar as 12 pétalas. Eu vou fazer aqui e volto pra gente fazer o meio. Bom, terminei de fazer aqui as pétalas. Durante o processo, eu troquei de agulha. Peguei essa agulha que é mais fina. Apesar dela ter ponta, ela fica mais fácil de passar entre os pontos aqui. Fica muito mais rápido. Agora vamos fazer o miolo. Eu vou travar essa linha aqui atrás. Puxa. Tá travada. Agora eu vou fazer os pontos nó francês. Três voltinhas na agulha e volta pro avesso. Na hora de passar aqui, você não puxa a agulha assim. Você dá umas rodadinhas para a agulha passar sem puxar o fio para trás. Vou repetindo o processo até preencher. Três voltinhas na agulha, leva de volta para baixo, dá uma torcidinha na agulha para ela passar. E vai preenchendo. Você vai fazer de acordo com o seu gosto. Se você gosta mais cheinho, menos cheio,